Olá, meu nome é Luciana Rodrigues, eu sou modelo profissional e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Hoje nós vamos enveredar por um caminho em que imóveis, prédios, terrenos, apartamentos, são a maior síntese, porque todos nós precisamos ter um local para morar. E para isso nós convidamos então a Jarlene Silva de Sá para a gente conversar um pouquinho sobre a parte de imóveis. E aí, como você acabou entrando aí no maravilhoso mundo aí de corretor de imóveis? Certo. Boa tarde a todos, meu nome é Jarlene, eu sou de Minas Gerais e moro aqui em São Paulo já acho que 14 anos mais ou menos. Okay. Então, assim, foi meio que de paraquedas que eu caí nessa área. Antes eu sempre trabalhei na área de vendas, né, lojas, recepcionista, atendente, operador de caixa, vendas mesmo. Mas sempre foi área de humanos, né? De humanos. Assim, você nunca pensou em ficar fazendo cálculo? Não era meu sonho. Engenharia, não, né? Não. Nem a área de biomédicos também? Não, o meu sonho mesmo era na área de enfermagem. Okay. Desde de criança era esse sonho, assim, porque eu sempre gostei de humano, de pessoas, e eu sempre gostei de cuidar, né? Okay. Então eu estudei, aí quando eu estava fazendo o curso técnico de enfermagem, aí quando eu estava indo para o primeiro estágio, aí eu me descobri que não era isso. Por quê? Porque assim, é uma área que eu gosto, né, de cuidar de pessoas, mas eu me coloco muito no lugar das pessoas. Então eu vi que eu ia sofrer muito, né, emocionalmente. Quando alguém chorar, você ia chorar junto? Eu ia chorar junto, então eu ia acabar doendo sempre emocional, né? Eu vi que não dava certo. Ver o sofrimento das pessoas. Até cheguei a fazer curativo, cuidar de algumas pessoas e, nossa, ali pra mim foi assim, demais. Eu falei, não, vamos mudar de área. Mas aí eu continuei na área que eu estava e quando foi início de 2018 eu fiquei doente, né? Então eu tive lúpus e fibromialgia. E aí eu perdi todos os movimentos do corpo inteiro, assim. E demorou para o médico descobrir, né? Os meus diagnósticos dava tudo negativo. E foram 10 meses para descobrir. Nossa, e o duro que, sem saber, a preocupação é muito maior, né? Sim. Quando você sabe, você já tem o diagnóstico. Você começa o tratamento, né? Isso, agora quando não sabe, 10 meses foram. Foi. Então, esses 10 meses eu não movimentava, era tudo na dependência das pessoas, até mesmo para não vestir, às vezes para colocar comida na boca. Que doía, né? Doía todos os ossos, os nervos e os músculos atrofiaram, né? E tava meio que, sabe assim, encolhendo os braços, Sim. Não levantava os braços mais. E aí era muito dor, no corpo inteiro, assim. Às vezes, quando eu estava muito atacado, assim, que eu tinha febre, tipo, de 38 graus, eu não conseguia comer e tomar água. Porque doía, assim, sabe, a garganta, tudo, o corpo inteiro. Porque daí o lúpus pegou todas as partes de articulações, né? E a fibromialgia pegou os nervos, músculos também. Então travou tudo, né? Sim. E ali para mim acabou os sonhos, acabou os planos, os projetos. O emocional fica muito abalado. Muito. Eu fiquei meio depressiva e eu fiquei assim, sabe assim, meu Deus, o que aconteceu? O que eu vou fazer tão novinha? Né? E os sonhos, eu estava estudando, fazendo cursos, e eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? E aí também eu estava num relacionamento abusivo, né? Que ele também juntou tudo isso. Somatizou, né? Sim. E aí eu falei, pronto, e agora? O que eu vou trabalhar? Onde eu vou trabalhar? No quê? Né? Porque eu me via paralisada. Né? Saí de um relacionamento, morando de favor com a minha irmã na época, e aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? No que eu vou trabalhar? E aí eu olhava para as empresas, porque assim, eu nunca tive preguiça,
né? Eu enfrento qualquer área de trabalho, Certo. sabe? Admiro qualquer área, para mim, eu valorizo todos os trabalhadores, né? As pessoas Sim. que trabalham, independente de que área que ela atua, né? Mas assim, eu fiquei procurando que área eu ia atuar. Qual era essa empresa que ia querer eu Entendi. trabalhando? Um dia eu estava bem, outro dia eu estava mal. Porque era assim, tinha crises e picos, né? E às vezes eu estava bem, acordava bem, dava uns meio-dia e travava tudo, né? E assim, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não posso ficar para sempre na dependência dos familiares, né? Da minha irmã, que eles estão me dando um favor, né? Sim. Me ajudando, mas não pode ficar para sempre, né? E eu não quero ficar assim. E aí, os diagnósticos que eu recebi era que eu tinha que acostumar a viver com aquela dor para sempre, Nossa, né? O é médico duro disse, você receber um diagnóstico assim, né? sim, né? E ele falou, não tem jeito. Teve um médico que ele foi bem. Naquela época eu fiquei até com raiva dele assim, mas depois que passou, que eu comecei a assimilar, eu falei, não, ele tinha razão, que às vezes nós precisamos ouvir assim, firme, sabe? Para nos impulsionar, né? E ele foi, eu achei assim, a forma dele falar foi um pouco, na época eu levei com uma agressividade, eu falei, nossa, Foi racional demais. demais. Ele falou assim, eu não conhecia, né, esse tipo de doenças, que ela é um tipo de doença emocional, né? Sim. Eu não conhecia o que levava a pessoa a chegar a isso, né? Então ele falou assim, acabou, é isso, né? De agora em diante você vai ter que ter algumas limitações, você vai sempre sentir dor, principalmente em épocas de muito frios, você vai sentir muitas dores e é isso, não tem o que fazer. Você vai tomar remédio apenas para paralisar o seu sistema imunológico até onde está, para não avançar mais daqui. Mas até onde ele está, ele vai ficar ali. Você vai sempre sentir dor. E você é culpada disso, porque você engoliu lixos emocionais. Você é totalmente culpada de estar assim. Entendi. Então eu falei assim, nossa, Aí você levou do relacionamento também, tudo. tudo, sabe? Assim, Estava fazendo mal. mal, né? E aí eu falei, nossa, e eu fui buscar conhecimento disso, né, que eu não tinha. Sim. E aí, nossa, eu aprendi muitas coisas bacanas, inclusive a lidar com pessoas, né? Sim. Porque é a minha área hoje. Ok. Né? E aí, eu fui fazer um tratamento, o médico nesse período já tinha descoberto, né? E eu tô fazendo tudo certinho, e procurando emprego. Falei, agora eu já estou conseguindo andar, né? Eu estava inchando porque os tratamentos eram dosagem muito alta, né? Sim. Então eu tomei muito corticoide no início e eu fiquei inchada, tipo, engordei uns 20 e poucos quilos em 3 meses, entendeu? E então, mas assim, eu estava já conseguindo andar e fazer algumas coisas, tinha algumas restrições, né? Mas eu falei, não dá, eu tenho que viver, eu tenho que ocupar a minha mente, não dá para ficar nisso aqui. Não é só isso, eu tenho que descobrir coisas, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que usar isso aqui como combustível para mim crescer. E voltar a ter sonhos de novo. E voltar a sonhar, e não paralisar, né? E aí eu falei, mas e agora? Eu só preciso de uma oportunidade, né? E aí eu fiquei procurando várias empresas e não conseguia. Foi quando surgiu a entrevista, né? Foi na época na imobiliária, nessa área da corretagem. Certo. E aí eu fui, né? Aí você começou a estudar, viu? O que era pé direito, metro quadrado, Né? essas coisas assim. Prazos de entrega. Né? Toda essa área aí eu comecei a estudar, fazer o curso, né? E aí eu comecei a apaixonar. E já que era uma área que lidava muito com pessoas, né? Com pessoas, então eu comecei a apaixonar e hoje assim, eu gosto muito dessa área, né? Ajudo pessoas, entendo que o corretor, ele ajuda nas transações imobiliárias, né? Da venda, da negociação do cliente e ele é um realizador de sonhos. Exatamente, Porque as pessoas quando vão lá, elas vão atrás de alguma coisa que, sei lá, vai fazer bem para elas, né? Sim, sim.
Muitas pessoas, independente de qual o tamanho do apartamento ou o valor, Exato. se é um econômico, né, do Minha Casa Minha Vida, se é um médio padrão ou um alto padrão, né, independente, a gente está ali para realizar os sonhos, ajudar as pessoas, né, na conquista, nessa intermediação imobiliária. É verdade. Ô, Jane, você vê, quando eu vim para São Paulo, na década de 70, era assim, os pequenininhos chamavam de kitnet, Certo. né? Hoje ele já tem o nome mais bonito aí, de estúdio. Estúdio. Só mudou o nome, né? Só mudou o nome, mas o jeitão também Mudou. O que ocorre? Tinha uma época, década de 70, por exemplo, a grande maioria das pessoas, elas estavam ali, às vezes estavam num relacionamento, e aquilo dava. Sim. Mas depois, ao longo do tempo, com a longevidade, muitas pessoas preferem ficar sozinhas, Sim. né? Por opção, ou assim, às vezes vem estudar em São Paulo, ou, sei lá, o médico vem fazer residência, Sim. mas ele não quer ficar assim, no local com muita gente, ele quer ter o espaço dele, sabe? Sim. Não quer ficar em casa de família, e o estúdio proporciona isso, né? Sim. É um lugar que ele basicamente usa mais para relaxar e dormir, né? Se ele for limpar, é mais fácil, né? Então, normalmente os estúdios ficam próximos a ônibus, metrô, né? Trem, Sim. que ajuda muito aí, né? Nessa parte. Sim, acessibilidade. Acessibilidade. Porque realmente os médicos não têm tempo, né? Eles trabalham, alguns trabalham, muitos estudam, né? E eles não têm tempo de cuidar da casa, do ambiente. Tem que ser um espaço pequeno, só para dormir mesmo, né? É verdade. Só para dormir e fácil acesso, onde ele pode se locomover e, de fato, próximo de metrô, né? Que facilita muito a vida, né? No dia a dia. E casais que às vezes Se acabam se separam. separando, e os filhos já cresceram, já têm suas casas próprias, para eles ficarem num lugar grande, cada um fica no seu e Sim. preferencialmente não no mesmo prédio, né? É verdade. E o custo também é bem menor, né? Quando um estúdio pequeno para um apartamento grande. É Né? verdade. O próprio IPTU, condomínio, né? Sim, facilita muito. Né? Que legal. Aí, Janine, você viu também que, por exemplo, sei lá, de determinada altura para cima, ela é mais cara. Sim, os valores, quanto mais alto, né? É mais acima do sexto, né? Sexto, porque é menos barulho, né? Porque até o sexto é considerado o andar médio, né? Até o sexto, muita gente pensa, mas se alguém escalar o prédio aqui e tal, não sei o que, até o sétimo não chega, não, Homem-Aranha, né? Então, ele dá uma sensação, né? Sim. Por isso que valoriza mais, né? Sim, valor. E também na hora de vender, né? Porque às vezes é o primeiro imóvel também. Se é o primeiro imóvel, ele quer morar em lugares fácil acesso. Então, compra um estúdio. Depois a situação financeira vai melhorando, aí ele vai comprar um imóvel maior. Certo. Né? Aí aquele menor, ou ele aluga, né? Ou ele vende. Então, se ele vai vender, quanto mais alto tiver, mais é valorizado. Tá. E hoje está fácil de alugar estúdios, né? Tá. Tem muita gente solitária, viu, Jane? Sim, tem. Bastante. Não, mas hoje tem várias imobiliárias aí que aluga, tem o Airbnb também, né? Que aluga diária e tem outras que ele pode alugar mensal, um pacote anual, né? Então depende muito. Né? Então é ótimo para quem quer investir, né? Investir em estúdios próximos de metrô, né? E para quem quer morar também. É verdade. Você prefere oferecer mais assim, alto padrão, médio? O que você mais gosta? Porque o treinamento seu abrange tudo. Abrange né? tudo. Tá. Abrange tudo. Então, eu gosto de oferecer o médio padrão, que é bem mais procurado, né? Ok. Mas, às vezes, hoje, depende muito da economia, por exemplo, nesse período que passamos de pandemia, muitas pessoas, famílias,
procuraram um apartamento, né? Pessoas que moravam de aluguel, viram, né, as condições financeiras, a dificuldade de pagar um aluguel. Muita gente não conseguiram voltar a morar com as famílias, É né? verdade, é. Então, assim, eles vieram hoje, pessoas que não tinham sonhos, né, de comprar, queria sempre morar de locação. Hoje, muita gente procura mudaram essa ideia. Não, vamos comprar, vamos realizar nosso sonho, vamos ter o nosso, né? Entendi. Então, às vezes, depende muito da renda da pessoa e do sonho da pessoa. Às vezes, ela só quer um apartamento simples, Sim. né, que é um econômico, Tá. e também ela não tem condições financeiras de comprar um médio, né? Então, nesse período, agora, essa fase que passamos, a procura maior foi do econômico, Entendi. né? O econômico é até uns 100 metros quadrados assim, mais ou menos? Não, o econômico, ele vai ali até 45 metros, Tá, ok. que é o Minha Casa Minha Vida. Certo, Né? entendi. Aí, a partir ali dos 50 metros, daí já entra para o médio padrão. Ok, tá ótimo. E você se adaptou, implantou esse final de semana, tudo quando é frente do, essas coisas também? Sim, Tá. assim, você fala do... De lançamentos de empreendimentos novos, né? Sim, sim. Que aí tem que trabalhar no final de semana mesmo, né? Sim. Tá. A gente participa, né, de plantões. Tá. E tem corretores que trabalham autônomo, tem o seu próprio escritório, né? Que aí eles fazem parceria com todas as construtoras, monta ali a sua campanha, a sua divulgação, faz a sua captação dos clientes e ali, né, o cliente direciona ele para onde ele quer e qual construtora vai comprar, né? Tá certo. Mas assim, eu hoje atuo numa construtora, né? Certo. E aí tem as parcerias, né, com todas as construtoras e atendo o cliente independente de qual perfil que ele busca o imóvel. Tá bom. Né? O Jardine, se a gente for ver a Jardine de hoje com a Jardine de 2018, é outra pessoa? Sim, totalmente. Bem melhor. Bem melhor. Que E bom. preciso melhorar cada vez mais. Tá certo. Né? Que a vida, a gente sempre aprender. Sempre A gente só tem a aprender. E a aprendizagem nunca é demais. É verdade. Né? Sempre conhecimento, evoluir, crescer, sempre é muito bom. Tá bom. Né? Ô Jardine, nós estamos em instantes finais. Eu queria que você falasse seus contatos, nós vamos escrever aqui também, tá? Tá bom. Por favor. Nas redes sociais, né? Jarlene Imóveis, do Instagram. Meu WhatsApp é 11 9 4134 2996 e o e-mail é contato@jarleneimóveis.com.br. Perfeito. Tá bom? Venha outras vezes aqui, tá? Muito obrigada, Muito viu? obrigado. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Internautas, meus agradecimentos então a essa fantástica profissional, Jardine Silva de Sá. Nós trazemos mais uma gestão executiva. Grande abraço e até a próxima.